Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo ao canal O Gnóstico, tá certo? Canal que a gente aqui se dedica a estudar a gnose cristã, né? Levando em consideração vários aspectos, né? Aqui o nosso canal não pretende ser dono da verdade, mas também nós não queremos ser um canal onde alguém resolve pegar uma câmera e se filmar e dizer tudo que vem né, do intestino, certo? E aqui nós não lidamos com aspecto de magia, nós não lidamos com aspectos de me ensina a ficar rico, né? Fazer pacto. Né? Aqui não é um canal ocultista. Aqui a gente trata tudo com revelação, apocalipse. Tá? O termo apocalipse quer dizer exatamente revelação, não esconder nada. Tá? Tirar o véu. Aqui nós não queremos colocar véu em nada aqui não. Aqui a gente tenta esclarecer o máximo que pode aquilo que os gnósticos pensaram. Tá? Ainda que isso desagrade a algumas pessoas. Tá? Ou a muitos. Mas nem sempre todos estão com a razão. Muitas, é, Jesus andou com muita gente, mas escolheu 70 para serem discípulos, 12 para serem apóstolos, e 13 ele escolheu para ficarem mais próximos dele. Então, por favor, aqui a gente não busca aspectos de quantidade, a gente busca qualidade. Tem canal aí que tem muitas pessoas e não. Tá? Vamos lá. Então, se você quer aprender gnose de um jeito prático, de um jeito que a gente tenta esclarecer o máximo, a partir de visões e de artigos que a gente dispunha, você pode fazê-lo pelo Pix. Você pode, oh meu Deus, lá vai eu. Você pode fazê-lo. Eita, gente, já vou falar do Pix, não, Robson, falar depois, né? Então você pode fazê-lo, né, se inscrevendo no canal, tocando o sininho de notificação, deixando seu like, compartilhe o vídeo do canal. Aqui não tem edição de vídeo, tá? Pronto, eu não vou cortar esse pedacinho, tá? Vou editar para ficar tudo assim, sabe? O do politicamente correto, tipo, isso tem que ficar mais lindo, porque as pessoas gostam de aparência. Então você faz um pacote assim, bota um pacote lindo, maravilhoso, e bota sabe, aquele negócio pool, né? Você entendeu? É assim. Então, se você quiser também ajudar financeiramente o canal, você pode fazer pelo Pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Na capa do vídeo, na thumbnail, lá tem é, o, a chave Pix, certo? Você tira um print lá, beleza? Nós estamos falando sobre protocolo gnóstico, ok? E eu quero começar só para dando uma ideia para vocês de como às vezes aparências enganam, a partir de um dado concreto. Todo mundo sabe o que foi que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, salvo engano, região sul, em que envenenaram um bolo e deram para o pessoal comer, né? Isso aí é triste de se falar, viu, pessoal? Mas acontece. O outro, não sei aonde, envenenou praticamente os enteados tudinho, né? Então, assim, esse é o veneno prático que causa destruição de pessoas. Mas existe um veneno oculto que é também colocado nos bolos da vida, nos programas bem elaborados, nas lives bem montadas, do politicamente correto, que é o novo normal, né? Então, lá vai o pessoal, né? Olhar, né? E vão se envenenar com essas coisas. Isso é um exemplo da vida prática que vale para a vida
no nosso cotidiano. Você está sendo envenenado e ainda não descobriu. E talvez um dia descubra muito tarde. Um outro exemplo que eu vou dar é aqui a Tech Economist, né? Aquela revista que eu mostrei a capa anual dela de 2025, né? A capa de janeiro deste ano, né? Também traz nela, tá, o Saturno, ok? Traz o Saturno. Né? Esse planetinha bem aqui atrás, ó. Ok? Então, eu estou aqui porque tem uma muriçoca voando por aqui, tá? Então, quando vocês verem eu fazer tchá, opa, tio Robson. Então, imagine você, né, que o que está acontecendo é o seguinte, né, na revista, tá, está lá, né, esse querido Saturno. Gente, veja, o culto a Saturno, a Javé, a Enlil e a Yaldabaoth, que é a mesma coisa, Brahma, Alá e tudo isso aí, tá? Isso já vem de milênios. Tá? E esse ano, de maneira especial, os astrônomos, né? Os astrólogos não, tá? Vou dar uma virada aqui, eu espero que a doida da câmera não vá junto com a gente, né? Os astrólogos estão dizendo que esse ano vai ter uma conjunção, tá? Quer dizer, eles vão ficar paralelos todos os planetas, tá? Estou fazendo isso aqui, eles vão ficar numa, certo? Na perspectiva da Terra, tá? Se você olhar da Terra. Todo mundo sabe que essa conjunção aqui, esse alinhamento planetário vai influir na Terra. Tá? Deixa eu ver aqui onde que está o meu panito de apagar-te, né? Mas se não tiver, vai com o dedinho. É o seguinte, pessoal. Desde sempre, e o que eles tentam ocultar é isso, Saturno vem exercendo uma influência, e aí eu vou colocar o nosso planetita aqui, né? Certo? Ok? Muito grande sobre a Terra. Isso dentro da perspectiva do campo eletromagnético da Terra. Tá? Todos os eventos que aconteceram aqui, cataclísmicos, tá? Tiveram a ver com esse planeta aqui. Certo? Ele atingiu a Terra com feixes de plasma. Porque esse planeta aqui, gente, todos os planetas, que são chamados de planetas agora, mas eles eram chamados antes de estrelas errantes. Tá? Certo? Ou astros errantes. Por quê? Porque eles não eram fixos. Ok? Você olha todos os dias para o céu, você vai ver as mesmas estrelas. As mesmas não, que já sumiram um bocado, tá? Tem pesquisadores já que demonstraram aí que no espaço de 10 anos um bocado de estrela sumiu do céu, que ninguém sabe para onde foi, nem para onde foi. Ninguém falou de explosão, de porcaria nenhuma. Né? Tá? Então, esses aqui, eles eram estrelas errantes. Por que eles são chamados assim? Porque quando você olha, e isso aqui é importante, é um dado importante, quando você olha, tá? Do ponto de vista
Vamos supor, você pega aqui um aplicativo, baixa no seu celular e você tenta tirar uma foto de um céu claro, de uma estrela, você posiciona, você vai ver, elas estão, coisas assim, ó, se move, entendeu? Não tem nada, absolutamente nada, com essa forma aqui. Por quê, tio Robson? Porque você observa que até esses astros aqui, quando olhado daqui da Terra para eles lá, você pode ter um binóculo maravilhoso, mas no máximo que você vai enxergar é uma leve formação, mas de modo geral elas são todas assim, tá? Como se fosse uma luz ali na água e ela tivesse sofrendo influência. Então, alguns dizem que isso acontece em virtude do som, um som que tem no universo, etc, etc, né? Portanto, faz esse movimento. Eu não sei se você já viram uma experiência que alguns cientistas fizeram com o som e a influência que eles têm sobre... Eles pegam alguns aspectos da areia, de uma espécie de... né? E eles começam a produzir vários tipos de som. E elas vão fazendo formações, né? Vão fazendo formações de figuras geométricas. Tá? Outros dizem que as estrelas têm esse aspecto, as estrelas errantes e as estrelas fixas, porque, diríamos assim, elas estão como se fosse dentro de um líquido. Né? Eu estou mostrando algumas características. Você pode dizer isso aqui. O que isso tem a ver com os gnósticos? Isso tem muito a ver. Por quê? Porque isso tudo que você vê acima da sua cabeça é plasma. Tá? Tudo que você vê são plasmoides. Tá? Feito de plasmas. Tá? Plasma diríamos assim, quando você pega os estados da matéria, existe esse estado chamado plasma. Existem outros, mas a gente vai ficar focado nesse aqui, plasma. Esses plasmas disparados pelo Saturno atingem geralmente a Terra. Como era que Saturno foi retratado lá atrás, no aspecto mitológico, não no aspecto astronômico. No aspecto mitológico, dia 24 de dezembro de cada ano, eles faziam a festa chamada Saturnália, aonde eles ofereciam os infantes, tá? Para sacrifício a esse deus aqui. Mas eles estavam sacrificando ao astro? Não, eles estavam sacrificando aquilo que está por detrás destes astros. Tanto é verdade que eles exercem um controle, que esse controle está implicitamente tá? nesses grupos aqui, que é a seguinte. Tá? Esse aqui é o nosso Sol, essa aqui é a nossa Lua, ok? E esse triângulo aqui está aqui a Terra. A Terra está prisioneira dessa matrix aqui. Esses cultos continuam sendo feitos. Por exemplo, Saturno, eu já falei isso aqui várias vezes, mas não, acho que é bom a gente voltar a falar. Satã é ligado a quem?
o dia dele, Shabat, né? Certo? Ele foi identificado como Cronos, portanto, ele foi identificado como Yaldabaoth pelos gnósticos, e ele foi identificado como Javé também, tá? Porque o Yaldabaoth, o Cronos, são a mesma figura, tá? Só muda de nome. Então, a influência desses astros sobre as pessoas é tão maior do que dizem por aí. Por isso que existe astrologia. Astrologia, tio Robson, é para quê? É para estudar a influência dos astros sobre sua vida. Capricórnio, porque vamos lembrar que eu vou mostrar aqui no coisa, vamos mostrar aqui, espera lá. Vou mostrar bem aqui, vocês vão ver aqui nessa figura, tá? Eu vou dar uma baixadinha aqui, ó. Vocês vão ver nessa figura aqui, ó. Vocês podem ver aqui nessa figura, ó, que tem a região aqui, ó, das estrelas fixas, que fica exatamente o zodíaco, tá? As casas zodiacais, tá? Portanto, esses planetas, eles geralmente, como eles se movem, eles ficam aqui certo? Passando pelas casas zodiacais. E quando você nasce, aí vão dar um signo para você, né? Vão dizer, você é de câncer, de touro, de peixes, de não sei o que, tá? Baseado nisto aqui, baseado na sua data. Eles fazem hoje, isso aí é feito computadorizado, você sabe exatamente na hora que você nasceu em que casas zodiacais determinados planetas estavam e papapá, piripopopó. Ok? Certo? Né? Então, eu estou mostrando isso aqui para vocês entenderem que isso aqui não é teoria da conspiração, isso é fato. Então, a The Economist de janeiro coloca de novo o Saturno lá. Tá? De quem é essa revista? Essa revista pertence à família Rothschild, uma das 13 famílias. Mas essas 13 famílias não mandam, não são elas as donas da coisa, elas são meros instrumentos, tá? Elas são uma oligarquia de poder que você só vai entender o seguinte, tá? Aqui tem, vamos lá, vamos aqui, vamos supor aqui, eu vou só dar um exemplo, tá? Aqui, tá? Eu nem vou fazer as 13, tá? Só para dar um modelo. Aqui tem essas 13 famílias, né? Elas têm um poder de comando muito grande, né, sobre determinados aspectos, tá? Então elas veem que chegou aqui, tem um outro grupo aqui, tá? Mas acima delas aqui tem uma cúpula, outro grupo, certo? E acima deles tem um chefe que manda, tá? Então tudo isto aqui funciona há milênios para controlar a raça humana. E quando dizerem para vocês que todos os humanos são iguais, eles estão mentindo, porque não são. Nem socialmente são, tá? Porque se fôssemos iguais, todo mundo tinha, tá, direito a viver bem, mas não é isso que funciona, então, portanto, não somos iguais, nem perante a lei,
nem perante droga nenhuma. Isso é uma mentira, uma falácia que se faz para enganar as pessoas, tá? Socialmente, nós vemos aí a miséria, a pobreza e etc, etc, e alguns abastados no Brasil que não chegam a 1%, tá? Que detém para mais de 50% da riqueza do Brasil. Ok? Você acha que isso tudo é fruto do acaso? É fruto de uma... Oh, nossa, é um negócio assim, que aconteceu por acaso, as pessoas enriqueceram, Robson, é dom. É dom. Esse pessoal, eles praticaram a, aquela... a lei da atração e ficaram milionários, riquíssimos, podre de rico. Não é verdadeiro. Outra coisa que esse pessoal fazem é escolher exatamente quem fica rico e quem fica pobre. Tá? Certo? Aí, de tempos em tempos, para controlar a sociedade, eles colocam governos que comecem a dar algumas coisas para a população para evitar uma futura revolta. Certo? Então, eles vão distribuindo benefícios, tá? E tal, para que a população vá sendo controlada. Em outros lugares, eles tiram benefício, tá? Eles vão tirando os benefícios, certo? E vão controlando tudo a partir da religião, tá? Do Estado, da política, da economia e tudo mais. Né? Então, quando você pensar que isso aqui não tem nada a ver com vida social, você está enganado. Mais uma vez, lhe enganaram. Mais uma vez, lhe enganaram. Então, esse planeta aqui é aquele planeta que está nitidamente controlando essa aqui, tá? A Terra aqui, ó. Ok? E ele faz isso através de quê? Da Lua e do Sol. Certo? Da Lua e do Sol. Vou botar aqui só para dar um exemplo, tá? Então ele controla isso aqui tudo. Então os feixes de plasma que ele lança, as antenas que ele tem, que aqueles anéis ali, não são... Quando você olha da Terra para Saturno, você não vai ver Saturno assim, redondinho, aquelas coisas. Você só vê isso no Google Art, né? Aí você vê naqueles aplicativos que mostram o céu e tal, aí eles mostram esse planeta assim, desse jeito aqui. Só que deixa eu dizer, esses planetas não são dessa forma, porque isso é tudo feito em CGI. Hum? Ok? Então, Saturno, tá? O Cronos, ele é responsável pelo controle do tempo. Então, nós estamos aprisionados nesse ciclo aqui, tá? Por que estamos aprisionados neste ciclo, tio Robson? Porque é exatamente o ciclo da roda de Sansara, tá? Em que as pessoas morrem e alguém perguntou o que é que acontece depois da morte. Bem, meu amigo, tem várias coisas que acontecem depois da morte. Tá? Primeiro, não existe alma imortal. Isso é uma mentira que criaram na cabeça das pessoas. Isso aqui é uma ideia platônica. Nunca foi doutrina de nada. O cristianismo é tão contraditório que eles vão querer falar de alma imortal e ressurreição ao mesmo tempo. Tá? E estão equivocados. Porque
uma coisa não pode coexistir, essas duas coisas, são completamente opostas. Então a alma, como disse Aristóteles, é a forma do corpo, simples assim. Uma alma que não serve para animar nada, não serve para nada. Então, portanto, depois que o corpo morre, a alma morre, querida. Tá? Lamento eu estar dizendo para você, não confie nessas histórias de que existe uma alminha que vai pular do seu corpo de bluco. Estou livre desse corpo. Ah, ainda bem que eu me libertei desse corpo, maldito. É? O que muita gente faz crer que isso exista. Tá? Vamos lá. Quando alguém morre aqui, tá? A primeira coisa que acontece após a morte é a ressurreição. Tá? A ressurreição. Certo? Tem um izinho bem aqui. A ressurreição, o que é a ressurreição, tio Robson? A ressurreição é transformação. Ok? Você adquire um novo corpo. Certo? Certo. O novo corpo feito de uma substância diferente da biológica. Então, portanto, esse novo corpo aqui é semelhante, mas não igual ao seu corpo biológico. Ele parece com você, mas não é o seu corpo biológico. Tá? Então você tem um novo corpo, com novas faculdades, com novas habilidades, etc, etc, etc. Tá? Alguns chamam esse corpo de que ele é um corpo moroncial. Morôncia é uma substância que ainda propriamente ninguém sabe assim cientificamente a existência dela. Tá? No entanto, você passa pelo processo de ressurreição na morte. Tá? Não é a sua alma que sobrevive à sua morte, é o seu corpo. É um corpo novo, é um corpo que você adquire, certo? Eu volto a dizer, ele é semelhante, mas não igual. É como você pegar um bago, ou então uma semente de feijão, ok? Você pega ali um baguinho de feijão e você planta numa vasilhinha, tá? Daqui a um tempo você vai olhar, preste bem atenção nisso, você vai olhar, tá ali aquele pé de feijão. Mas eu pergunto para você, o pé de feijão é igual à semente de feijão? Me responda. O pé de feijão é igual, tá, à semente de feijão? Não, né? Tá? O feijão mais ou menos eu vou mal comparado, é assim, tá? Feijão, certo? O pé de feijão ele é mais ou menos isso aqui, tá? Aqui tem, aí tem umas espigas aqui, outras espigas aqui, tá? Estou fazendo uma comparação, né? Certo? O que é que isso aqui tem a ver com isso aqui? Ou isso aqui tem a ver com isso aqui? São iguais, só que é um corpo. Só que é outro corpo.
Ok? Preste bem atenção, isso aqui é um corpo. Ó. A semente de feijão é um corpo. Tá? A, 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 a planta, tá? Diremos assim, né? Ele é outro corpo. Correto? Correto. Então aqui tem dois corpos. Esse corpo aqui não tem nada a ver com esse. E nem esse tem a ver com esse. Aí você vai dizer, mas ai, fale aí, tio Robson. Né? Não, você pode ir mais um pouquinho longe. Você pode pegar um pé de uva, né? Aqui, ó. Vamos pegar o pé de uva aqui. É uma uvinha aqui, né? Certo? Isso aqui, né? Mas você vai depois ver aonde a uva cresce. Ela é colocada em galhos assim, por quê? Porque aqui estão os cachos de uva, ó. Ó. Aqui estão os cachos de uva pendurados, coisa linda, maravilhosa. Mas o que foi colocado aqui não foi nem a uva, foi a sementezinha que fica aqui dentro, foi semeado, tá? E aí, aqui, ok? Beleza? O que é esse corpo aqui, a semente, tem a ver com esse outro corpo aqui? Nada, né? Nada? Não, né? Mas aí que você se engana. Quando você pega, tá? Certo? Eu apaguei aqui. Quando você faz uma análise microbiológica, tá? Certo? Do bago de feijão e da árvore de feijão, isto é um corpo e isto é outro corpo. Quando você vai fazer uma análise microbiológica disso aqui com isso aqui, você vai descobrir que eles têm a mesma essência e substância. Semelhantes, mas não iguais. Então, portanto, aqui existe semelhança, tá? Mas não iguais. Porque o feijão, a semente aqui, ela foi plantada na terra e a terra se encarregou de fazer com que ela morresse, tá? Para surgir uma outra vida. Por que que surgiu essa vida desta vida? Porque existe uma coisa que foi descoberta agora, que são chamados campos mórficos. São campos mórficos. São campos de informação. Isso aqui não nasce igual porque tem que nascer igual. Porque existe um campo de informação. Então, a primeira semente de feijão que surgiu na Terra, preste atenção no que eu vou falar agora. Isso é muito profundo. Isso é para sábios. Não é para gente ignorante, não. A primeira semente de feijão que surgiu na Terra, certo? Ela, na hora que caiu e gerou uma, tá?
um outro corpo, ela começou a gerar um campo de informação que se chama campo mórfico, ou ressonância mórfica, ou campos morfogenéticos. E a partir dali, todas as sementes foram nascendo do mesmo jeito e fazendo os mesmos processos. Então, lembrem, Jesus disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não poderá produzir frutos. Tá? Certo? E o apóstolo Paulo vai dizer, tá, exatamente que existem vários tipos de semente. Assim como existem vários tipos de corpos. Correto? Então você vai entender que a microbiologia vai dizer que entre a semente e a árvore, ou, né, como queira chamar, existe semelhança, mas não são iguais, mas são semelhantes. Certo? Então, se você entender o que eu estou explicando, você vai entender o que acontece na morte. O que vai ser colocado na terra, aqui no sepulcro, onde você vai ser colocado aqui deitadinho, tá? Bracinho colocado, a mãozinha aqui em cima, né? Aqui e tal, aí o corpício, né? Bacana, que você sempre cuidou, tá aqui agora, né? Mãozinha aqui, tá aqui dentro. Tem gente que tem fobia de ver esse tipo de coisa, porque eles dizem: nossa, isso não pode falar desse assunto, eu tenho muito medo, seu Robson. Eu tenho muito medo de falar desse assunto, porque esse assunto, meu amigo, vai adiantar alguma coisa você ter medo ou não? Vai alterar alguma coisa na sua coisa? Não, a única coisa que você pode esperar para frente, de uma certeza você tem quando você nasce. A única certeza é que você já começou a morrer. Certo? E depois da morte, aí, meu amigo, você não tem certeza de absolutamente nada. Então, portanto, não é o que nós estamos falando aqui são conjecturas feitas a partir das informações deixadas, tá? E pelas ciências modernas que a gente está usando aqui. Tá? Então, quando você vem para cá, né, antes mesmo de você morrer, você já vai perdendo determinadas energias ao longo do tempo. Tá? Vai acontecendo no seu corpo uma chamada entropia. Porque quando os antropos vieram para cá e materializaram seus corpos, e os seus corpos se tornaram biológicos, orgânicos, eles já nascem com data de validade. Porque o Demiurgo fez questão de tirar as possibilidades de uma vida eterna. Porque vida eterna aqui na Terra seria bem, se você analisar, se todo mundo fosse viver muito tempo na Terra, 200 anos, ninguém ia aguentar. A população da Terra ia aumentar muito, ia haver escassez de alimentos, escassez de água, escassez... Você sabe que eles estão controlando tudo isso já há muito tempo. Tá? O controle populacional, isso vem acontecendo há milênios. Todas as vezes que eles sentem que está havendo uma ameaça, eles precisam fazer algo para eliminar. Claro, o povão, eles ficam lá bem guardadinhos nas casinhas deles e etc. Aquele grupo, aquela cúpula.
tá? Chefiada pelos soberanos invisíveis, pelo dono do mundo, tá? Certo? Então, essa entropia vai acontecendo, você vai até chegar esse momento aqui, que é o momento que todo mundo tem medo. Aí chega, né? Você vem para cá, lhe colocam dentro da Terra, certo? Dentro da Terra, né? E você vai liberar determinadas energias psíquicas, energias biológicas, energias mentais, essas energias vão ser energias espirituais, essas energias, tá? Elas vão formar um outro corpo, tá? Semelhante a esse aqui, tá? Mas esse aqui é semelhante a isso, mas não igual. Por quê? Porque o princípio aqui é não biológico. Você entra num estágio chamado préter biológico. Você vai para uma densidade, uma frequência, aonde você vai ter um corpo igualzinho ao seu corpo físico. Diferença é que você não é mais um ser biológico, tá? Então você vai ter ali uma estrutura orgânica, certo? Mas não biológica, certo? E você vai começar a viver nessa dimensão, gente. Eu vou ter que aqui dar uma controlada aqui na bichinha aqui, que ela fica doidinha. Ela endoidece, hoje ela fumou o cigarrinho dela do capeta, ela fica assim, doida, da cabecinha dela. Então, pessoal, esse novo corpo aqui, tá? Que você vai ter. E aí, esse novo corpo aqui vai ter que fazer um processo de ascensão. Quando eu falo de ascensão aqui, pessoal, tem muita gente que diz, mas é para cima. Não, é porque a gente usa isso pedagogicamente para ensinar. O que acontece com a maioria das pessoas que ressuscitam é que elas vão, tá? E não conseguem ultrapassar as esferas dos arcontes, e aí elas acabam fazendo um processo de retorno que é chamado de reencarnação. E mais uma vez eu volto a dizer para vocês, porque vem a calcular, vem alguém dizer, mas não foi o Allan Kardec que inventou a reencarnação. Não, quem inventou a reencarnação foi o Demiurgo, querido. Foram os arcontes. Eles criaram a máquina reencarnatória, tá? Essa tecnologia chamada espiritual, vamos chamar assim, tá? Tecnologia espiritual, tá? Uma tecnologia interior. Eles usaram isso para reter as centelhas divinas na Terra, para não permitir que elas voltem para o pleroma. Ok. Vocês estão me entendendo? Então, né? Sei que estão. Né? E aí, é claro, o que é que acontece? A maioria das pessoas, certo? A maioria das pessoas ficam retidas na roda do ciclo de reencarnações. Reencarna, né? Certo? Aí ficam reencarnando. Tá? Esse corpo aqui, como é chamado pelo apóstolo Paulo, corpo ressurreto, o corpo de glória, o corpo de luz, tá? E aí há uma diferença entre a reencarnação pregada pelos espíritas e a reencarnação pregada pelos budistas, gente. É totalmente diferente. Parem de querer achar que é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não.
certo? Não há, procurem estudar, pesquisar sobre a reencarnação budista e a reencarnação espírita. Vocês vão ver a diferença. É muito sutil, mas tem exatamente essa diferença que é marcante. Porque os espíritas insistem em dizer, tá, que as pessoas reencarnam porque elas precisam evoluir. Não tem evolução em reencarnação. Você vai ficar eternamente preso aqui e não vai pagar a sua conta. Ainda tem mais outra. Algumas seitas do passado que acabaram, tá? Cátaros, Bloglominos parece uma coisa assim, mas também tem outras, tá? Lá ainda existem algumas seitas lá naquela região do Irã, Iraque, aquela coisa ali, que eles são, né, os drusos, né? Os drusos, salvo engano. O que é que eles acreditam, por exemplo, sobre a reencarnação? É que quando a pessoa morre, ela automaticamente reencarna, não fica em lugar nenhum. Não tem nenhum negócio de umbral, lugar onde fica lá alguém esperando. Estou esperando aqui, estou na fila, aguardando, aí vou nascer numa família muito rica lá na Terra. Então, quem já viu os meus vídeos sobre os senhores do karma, sabe muito bem o que é que eles fazem lá. Tá? Todas essas cidades, colônias astrais, são prisões astrais. Prisões astrais. Não é outra coisa, meu querido. E aí, quando você vem para a reencarnação, eles não te falam nada e você esquece tudo, né? Segundo essa reencarnação espírita, porque os budistas não acreditam na reencarnação de uma personalidade, tá? Certo? Hoje há quem defenda a ideia de que o que reencarna é um fluido de uma pessoa e tal. E outros defendem que nem sequer isso exista. Ok? Então, o que acontece quando uma pessoa dessa aqui, dependendo do estágio dela, se ela for uma pessoa psíquica, dificilmente ela vai fazer a ascensão aqui para o paraíso, onde está o Cristo e a Sofia aguardando a reunião né, diremos assim, das centelhas divinas para voltarem ao pleroma, porque essa é a condição. Certo? Então, o que é que ocorre? Os drusos, por exemplo, dizem, a pessoa morre, na hora que ela morre, ela reencarna logo. Não fica em lugar nenhum, esperando lugar nenhum. Porque sempre tem gente morrendo e gente nascendo. Então, portanto, elas morrem e já passam automaticamente para um outro corpo. Essa é a ideia dos drusos. E algumas outras seitas pequeninas que existem, que misturam gnosticismo, islamismo e outras crenças, falam exatamente isso. Então, essa questão de reencarnação não é uma unanimidade. Aí o pessoal quer enfiar a goela abaixo dos outros que reencarnação é obrigado a reencarnar. Não, você reencarna se você quiser, meu queridão. Faça acordo lá com os senhores do karma e diga para eles, olha, eu assino, eu quero voltar, e aí você vai ficar devendo a vida passada e a vida futura, e a vida que você vai viver, e você aí nunca vai pagar e nunca vai sair daqui. Só sai daqui os seres pneumáticos, os espirituais, os que desenvolveram a tecnologia da interioridade e que vão ser capazes de
tá? Pegar os seus veículos e romperem aqui o comando, né? E chegam ao paraíso e lá vão aguardar até a reunião de todas as centelhas chegarem aqui e daqui voltarem para cá. Certo? Então, portanto, essa história de dizerem, o cara tem preconceito contra a reencarnação. Não tem preconceito, eu só acho que essa mentira que vocês ficam contando de que reencarnação evolui alguém, vocês são tão mentirosos quanto qualquer outra pessoa. Vocês não têm prova nenhuma disso. Vocês não têm prova nenhuma disso. Porque quem inventou a reencarnação se chama Demiurgo e Aldabaote. Eles inventaram esse processo por quê? Porque eles se alimentam da energia. Quando eu falei de Saturno, quando eles retratavam Saturno lá nas festas de Saturnália, dia 24 de dezembro, eles tinham a figura era de um homem, de um ser, com um infante na mão, sugando a energia a energia que vem através do sangue grê, tá? Vamos lembrar que algumas crenças dizem a sangue é vida. Quer dizer, a alma está no sangue. A vida está no sangue. Certo? Ok? Então, essa comparação que eu estou fazendo é o que as pessoas precisam entender. Isso aqui não é questão de mística, isso aqui é tecnologia, querido. Tudo é tecnológico, tá? Quando você chega numa árvore, tem lá um casulinho aqui, e aqui dentro tem um serzinho, tá? Se formando. Tá? Uma borboleta, tá? Primeiro ela, tá? Certo? A mariposa fica aqui, num casulinho. Aí ela vai aos poucos quebrando, tá? Ela vai quebrando o casulo, esse casulo aqui, que ele não é fácil de ser quebrado, tá? Por ela. Ela vai até ela abrir uma brechinha. Quando ela abre essa brechinha, ela sai. Aí você pode dizer assim, bem, mas eu poderia ir lá e quebrar logo para facilitar para ela sair. Mas na hora que você faz isso, você prejudica esse ser que está aqui. Por quê? Porque ela vai sair, mas ela vai sair frágil demais e provavelmente aqui na frente ela vai se acabar. Isso aqui é feito para fazer com que o organismo dela lute para romper aquilo e ela sair dali, certo? Porque aquela é a forma de preparar ela para sobreviver aqui fora. Então você está, diríamos assim, agora eu vou voltar aqui para o lugar, né? Então você está em um estágio, tá? Em que você está avançando dentro de um processo que você precisa descobrir. Porque quando criaram a tal da imortalidade da alma, uma mentira. Quando criaram a reencarnação, mentiram. Mentiram. Tá? E
tem alguns espíritas de má fé que vêm e dizem, tá? É mentira. Dizem que a ressurreição é uma mentira que foi inventada pelos cristãos. Né? A ressurreição não é algo espiritual, é algo tecnológico. Não tem nada de espiritual nisso. Tem uma tecnologia interior, uma tecnologia espiritual que é muito diferente desse misticismo barato que se convencionou em acreditar em certas bobagens que alguns líderes religiosos que surgem ao longo da história começam a implantar. Ok? Como os humanos não são de origem terrena, eles vieram do pleroma, os antropos vieram do pleroma e chegaram aqui. Ok? Então, é isso que acontece quando a gente estuda exatamente para a gente quebrar paradigma. Eu não estou aqui para fazer, endossar crenças limitantes. Não estou aqui para isso. Não foi para isso que eu fui enviado, não foi para isso que eu vim para a Terra, não foi para isso. Eu sei bem o que eu vim fazer aqui. Se os outros não sabem, problema deles. Procurem descobrir. Mas eu sei o que eu vim fazer aqui. Tenho limitações, fraquezas, deficiências, como todos os humanos têm na face da Terra. Tá? Eu não seria diferente dos outros. Ok? Então é preciso ter muito cuidado quando as pessoas começam a dizer que todo mundo tem que pensar igual, que os canais têm que vir aqui falar que a reencarnação é uma maravilha, é a panaceia para resolver todos os problemas da vida. Não é, uma mentira. Uma mentira arcontizada, uma mentira produzida pelo Demiurgo e pelos arcontes, que alguns estão endossando e falando de uma gnose mentirosa, de uma gnose não verdadeira. Ok? Eu vou pegar aqui um pequeno trecho, tá coisa, né? Eu vou pegar aqui, gente, que quando eu começo a falar desses seres, eles começam a ficar muito zangados comigo, porque eles acham que o tio Robson está falando muito das coisas, entendeu? Então, eu já perdi até aqui a questão aqui, entendeu, gente? É terrível aqui a nossa. Vou ler aqui com você, pessoal. Eu estou só ajeitando aqui as últimas. Então, eu vou já ler com vocês, só corrigir aqui um errozinho aqui, tá? Tudo bem. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, não, vou pegar bem daqui, ok? Aqui, ó. Aí o texto aqui diz assim, ó: tudo o que acontece no tempo do sonho, em termos cósmicos e míticos, também ocorre na psique, na natureza circundante. Por exemplo, os ancestrais das diversas tribos australianas, ele vai contar aqui um fato, né, são animais
mágicos, cujos feitos são contados em canções elaboradas e traçados pela paisagem das linhas musicais. Tá? Então, o que é que ele está falando aqui? Ele está falando, como é um texto do John Lambilage, o John Lambilage ele tem muito essa coisa de ligar a gnose ao... Ele é um ecognóstico, tá? Certo? Então, portanto, ele faz interpretações da gnose a partir de uma visão ecológica. Tá? Para os gnósticos, os ancestrais mágicos Dreamantime, né, foram os aeons plerômicos, com a generosidade ilimitada e altruísta típica das divindades. Eles doam parte do seu poder infinito às criaturas do seu sonho, habitantes de mundos emergentes. O mito Sofia explica especificamente como o poder imaginativo ou a epinóia da luz veio a ser dotado na humanidade. No episódio, aí ele vai dizer que no artigo dele ele divide em episódios, né? Ele diz, a estrela-mãe, olha só o que vai acontecer. Ele vai falar aqui pela primeira vez sobre Sabaote, que é uma dúvida que algumas pessoas têm. Tá? Sabaote torna-se sol central do nosso sistema planetário. E o que eu estou lendo não quer dizer que eu concorde com isso. Vou explicar por quê. Simultaneamente a este evento, Zoe, a primeira filha do Aeon Sofia, transmite a epinóia luminosa à humanidade. Tá? Certo? Logo após a vergonha do demiurgo, Sofia aponta ao arconte-chefe que a humanidade está acima dele e prevalecerá sobre ele. Quem aponta? Tá? A Sofia, a mãe do demiurgo, mas ela também vai ser dito em alguns textos gnósticos que ela é a mãe de Zoe, que vai entrar em Adão, e o demiurgo vai tentar exatamente extrair a Zoe do Adão, criando a Eva, tá? Extraindo a Eva. Aí o texto sobre a origem do mundo, tá? Ele diz, agora quando Sabaote assumiu o lugar de refúgio em troca da sua metanoia, quer dizer, ele resolveu se converter. Esse ser chamado Sabaote, tá? Ele vamos lembrar, ele é um arconte, mas ele resolve se opor ao pai, ao Yaldabaoth, tá? Então, em troca da sua metanoia, da sua mudança, né, ele pede refúgio. Pistes, a fé, a Sofia, porque ora ela vai ser chamada de Sofia, mas também ela vai ser chamada de Piste Sofia, né? Deu à estrela-mãe sua filha Zoé junto com grande autoridade para que ela pudesse instruí-la sobre todas as coisas que existem na Ogdoad, quer dizer, no reinado dos 8 aeões. Quem são os 8 aeões, tio Robson? Tá? A Ogdoad é formada por esses seres aqui, ó. Bitos e Sige, Nous e Aletheia, Logos e Zoé e Eclésia e Antropos. Esses são os 8 que formam, tá, a Ogdoad, certo? Ok? Muito bem. Então aqui, ó, ele está falando sobre exatamente isso aqui. Zoé é a força vital, mas não apenas manifestada na vida biológica, tá? Mas não apenas manifestada na vida biológica e criatural. Zoé é uma vida eterna, autorrenovável, tá?
A imersão é a força vital estática que produz a regeneração psicossomática, chamada de paligenesia. Esse termo paligenesia, pessoal, quer dizer exatamente, é o termo que Jesus usou para Nicodemos. Necessário te é nascer de novo. E que tem um evangelho aqui, né? Um evangelho mesmo, em que é feito por um espírita. E ele resolve dizer lá que Jesus estava falando de reencarnação, porque a palavra paligenesia significaria reencarnar, o que é um equívoco para o próprio texto, se é que ele estudou grego alguma vez na vida. Mas, se você for no contexto do texto, você verá que Jesus vai exatamente dizer para Nicodemos que ele entendeu tudo errado. Porque Nicodemos entendeu exatamente exatamente do jeito que o cara está entendendo, né? Ele entendeu que a palavra paligenesia significaria para ele voltar para a barriga da mãe. E Jesus diz: não, 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 meu filhote. Você sendo mestre em Israel, né, não entendeu? Não. Porque quem nasce da carne é carne, meu filho. Mas quem nasce do espírito é espírito. E aí há uma troca de palavreado no texto grego, porque a palavra vento, tá, e espírito são intercambiáveis, se você não sabe. Né? Então Jesus disse: o vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são aqueles que nasceram do Espírito. Porque ele poderia ter dito assim: o Espírito sopra, e mais ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, mas não sentimos o seu efeito. Assim são aqueles que nasceram do Espírito. Ele poderia ter dito assim: quem não nascer do vento, tá? Quem não nascer da água e do vento, não entrará no reino dos céus. Porque a palavra espírito quer denotar ar, tá? Espaço atmosférico, vento, hálito, respiração. Tá? Então, quando o Nicodemos diz a Jesus assim: puxa vida, então me diga aí, então quer dizer então que eu tenho que voltar para a barriga de mamãe para nascer de novo? Eu disse: não, tu está entendendo errado, meu filho. Tem que nascer de novo, tem que nascer do alto. Mas é um nascimento espiritual, não é um nascimento carnal. Porque nascimento carnal não resolve absolutamente nada. Ok? E esse termo paligenesia é exatamente o termo que se está falando aí. Então vamos lembrar. Tá? Vamos lembrar. Vamos lembrar, eu gosto de lembrar, porque eu gosto de explicar bem explicado. Então, nós temos no grego, nós temos 3 palavras para a vida, que a gente traduz por vida aqui. Uma, a mais elevada, zoe. A outra, psique. E a outra, bios. Você está entendendo? Então, é essa vida zoe que te garante a eternidade, que te garante a autorregeneração, que a palavra paligenesia quer dizer regenerar. Regenerar quer dizer gerar novamente, né? Ok? Mas isso tem a ver com reencarnação? Paligenesia tem a ver com reencarnação? Gerar novamente? Jesus disse: se você
não nascer de novo da água e do Espírito, se você não nascer do alto, tá? Você precisa ter essa vida aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Então ele disse, eu sou, tá? A ressurreição e a vida, Zoe. Isso aqui, ó. Então essa vida aqui foi dado, tá? Por Sofia. A Adão. Certo? Essa vida aqui. E foi essa vida que o Demiurgo e Aldabaoth tentou tirar. Você está me entendendo? Ele foi lá e disse assim, eu quero tirar essa vida desse pessoal. E foi na hora então que ele resolveu extrair a Eva. Na hora que ele tira a Eva, ela chama por Adão. Adão, Adão, acorda. Tá? Porque o que o Demiurgo queria era tirar a Zoe. Tá? A Zoe. Vocês vão ver aqui na figura, eu vou mostrar novamente aqui. Tá? Vou mostrar aqui. A Zoe. Bem aqui, vamos ver quem é olha aqui, ó. Quem é o pá da Zoe? É o Logos. Tá? Quem é o pá do Christos? É o pneuma. O espírito. Tá? Certo? Então, se você pegar palavras, vamos pegar aqui. Eu vou pegar aqui um termo, né? Então, vamos aqui, ó. Se você pegar a palavra hebraica, né? Shamaim. Maim quer dizer água, tá? Quer dizer céu das águas. Se você pegar a palavra raquia, quer dizer expansão, abóboda, domo, firmamento. Se você pegar a palavra ruach, quer dizer sopro, ar, espaço atmosférico, ar em movimento, espírito e pneuma. Então Jesus disse que quem nasce do espírito, tá? Já pensou se, em vez de colocar espírito, se colocasse ar? Quem nasce do ar é ar. Ou então se dissesse quem nasce do espaço é espaço. E quem nasce, você entendeu? Mas a palavra ruach quer dizer exatamente todas essas expressões, dependendo do contexto em que elas são aplicadas. Muitas vezes até é raro. A palavra ouranu, que é traduzida por céu, do grego, quer dizer ar ou atmosfera, céu. Veja que as palavras têm relações uma com a outra, olha aqui. A caixa quer dizer ar, espaço, vácuo, espírito, éter. Éter quer dizer ar, espaço, atmosfera, luz, espírito, espaço vital. Ora, essas palavras, meus amigos, têm todos os sentidos possíveis. Então, quando Zoé, tá? Essa paligenesia que Jesus falou a Nicodemos, tá? Certo? Um mitólogo chamado Carl Kerenil explica que Zoé é o fator dionisíaco, a conexão com a vida indestrutível, tá? Em contraste com bios, que é a vida biológica, a vida que perece, a vida que acaba, tá? O processo de vida biológico limitado.
A mãe Sol, Sabaote, então, portanto, segundo esse escritor, Sabaote seria o Sol, o nosso Sol hoje. Tá? Certo? Com relação a essa questão do Sabaote, isso não é uma unanimidade entre os textos gnósticos, tá? De que houve um arconte que se converteu e que, portanto, e também não confundir o Sabaote com o Abraxás, que é outra coisa completamente diferente. Porque alguns gnósticos chamavam, tá? Basílides chamava o Deus Supremo lá do Pleroma de Abraxás. Certo? Isso aí foi usado, o Abraxás foi usado muito numa medalha pelos templários, tá? Porque os templários eram o quê? Eles eram gnósticos. No fundo eram gnósticos, tá? Então a Mãe Sol, Sabaote, Senhora dos Poderes Vitais, ele chama isso aqui no feminino, tá? É o repositório do prana. Ele vai usar um termo aqui, né? Porque também ele usa alguns termos que eu pouco gosto, porque quando você mistura as coisas, aí começa a criar um problema, tá? Então, o prana aqui é a energia vital. Então, não era necessário ele usar desculpa essa expressão aqui. Bastava ele usar o termo grego zoe, porque em nenhum momento os gnósticos citam prana, não falam porcaria de prana nenhuma. Então, os caras começam a misturar alhos com bugalhos e estragam tudo, cara. É incrível isso. Ora, se existe um termo usado por Jesus que se chamava zoe, para que eu vou usar prana? Para que eu vou usar ki? Por que eu não tenho que usar o termo zoe que está nos evangelhos? Zoe como vida abundante, vida superior, vida divina, vida de Deus dentro do ser humano. Para que eu tenho que usar prana, que se existe uma expressão gnóstica para o conceito? Ok? Se os gnósticos quisessem falar de prana, eles teriam falado de prana. Eles não falaram. Ah? Então, ele diz o seguinte: uma modalidade de força vital cósmica que forma e informa os mundos orgânicos, que forma, preste bem atenção aqui o termo, e informa os mundos orgânicos. Portanto, a Zoe, gente, ela é um nível de vida superior. É ela que te garante uma vida após a morte e não a tua alma imortal. Sai dessa, pula fora enquanto é tempo. A Zoe não tem nada a ver com vida, com alma imortal. A Zoe quer dizer vida abundante. Vida plena. Jesus, todas as vezes que queria falar, né, eu vim para que todos tenham vida, ele disse assim, vida, o termo lá em grego é zoe, e não bios, e não psique. Ok? Muito bem. O mito gnóstico diz que Zoe, vida eterna, certo? Instruiu Sabaote, vida orgânica. Ora, se Sabaote era um arconte, como é que ele é vida orgânica?
se alguns dizem que ele é inorgânico, que os seres eram inorgânicos. Vocês estão entendendo como é que você precisa ensinar as pessoas corretamente as coisas? Os seres arcontes, os arcontes, eles são pré-orgânicos, pessoal. Então, tem muita gente inventando um monte de história por aí que não tem nada a ver. Entendeu? Certo? Ok? Então, aqui é que diz, tá? Vida orgânica sobre todas as coisas que existem na Ogdoad. Quer dizer, Ogdoad, os 8, tá? Ali o que a Ogdoad tanto refere-se aos 8 eões, como também pode se referir ao 8º céu, a 8ª realidade, tá? O reino das constelações. Então, ela está se referindo exatamente ao 8º céu. Aqui, ó, reino das constelações. Vou já mostrar aqui para vocês de novo. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Ela está falando desse reino aqui, ó, o paraíso, que é o reino das constelações. Ok? Então, a Zoe foi explicar para o Sabaote, que é o céu, que é o sol, quer dizer, aqui, tá? Bem aqui, ó. Certo? Na perspectiva agnóstica. Certo? E foi explicar o que era e o que não era. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Aí ela diz aqui, ó. Tá? O reino das constelações, que é aquele reino lá onde está o paraíso. O zodíaco exibe arquétipos e padrões genéticos que operam tanto na vida orgânica quanto na psique. Tá? Já falei sobre isso. Gente, é um negócio aqui, tá voando aqui. Vamos já atrás desse bichinho aí. Tá? Arquétipos, padrões genéticos que operam tanto na vida orgânica quanto na psique. Então vocês estão já percebendo que eles estão... O que é que está sendo dito aqui no texto? Que os planetas, tá? E o zodíaco têm influência sobre a vida orgânica e na psique humana, no nível psicológico. A Mãe Sol deve aprender como administrar esses padrões para obter o melhor efeito na Terra. Daí o Sol, tá, passa ciclicamente pelos padrões do zodíaco, traduzindo constantemente os padrões míticos, arquétipos em atividade orgânica. Tá? Então, quando você fala que o Sol, que os outros astros, todos têm um grau de influência enorme sobre a vida orgânica e a vida psíquica, eu iniciei o vídeo falando sobre isso. Por que que insistem em falar sobre Saturno? Porque Saturno, pessoal, o John Lambilage não vai falar isso, porque o John Lambilage ainda está dentro do sistema. Ele só é um ecologista que resolveu pegar as teses gnósticas para falar de Gaia, certo? Nem tudo dele é aceitável, mas grande parte sim, porque ele se dedicou a estudar realmente o conteúdo gnóstico. Mas, infelizmente, a aplicabilidade disso é muito complicado quando você começa a misturar alhos com bugalhos. Tá? Eira e beira. São duas coisas completamente diferentes. Né? Então, quando ele explica que a Zoe é a vida, tá? Superior, é aquela que garante a paligenesia do ser humano,
a regeneração, que garante a vida eterna. Foi por isso que o Demiurgo quis tirar de Adão e acabou gerando Eva, e ele vai chamar ela de mãe dos vivos, tá? Na Bíblia grega, por sinal, quando ela é chamada, ela é também chamada de Zoe, a Eva. Né? Então, observe que é completamente diferente o termo usado, Zoe, como a energia vital para garantir a vida eterna. A paligenesia só acontece por causa da Zoe. Se você viver a nível de vida, tá? Bios, você vai ser um homem ílico, um ser humano ílico. Se você viver da sua psique, você vai ser um ser humano psíquico. Se você viver a nível pneumático, a nível espiritual, você vai ter a Zoe na sua vida, porque você tem a vida de Deus em você. A vida da centelha divina está em você. É ela que vai te garantir a paligenesia. Vai te garantir a ressurreição. E não a tua alma imortal, que não existe. Não existe alma imortal. Vou repetir. Não existe alma imortal. Eu não vou abordar ainda agora, mas nos próximos vídeos a gente vai falar ainda mais sobre isso. Tá? Então não perca os próximos vídeos. Tem muita coisa boa para a gente aprender. Tá? Conto com a sua presença. E mais uma vez, nos ajude, por favor. Eu peço sua ajuda para este canal. Tá? Use a chave Pix para doar qualquer coisa, qualquer valor para a gente. robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Forte abraço e até o próximo vídeo.